Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos trazer uma empresa que ainda não foi retratada aqui no canal, uma empresa que vem lá do Rio Grande do Sul, na área do comércio, na área do varejo, que é a Lojas Quero Quero SA. E a Lojas Quero Quero SA foi uma indicação aqui de um dos nossos inscritos, do Kurt Cobain. Ô Kurt, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a história da Lojas Quero Quero também é uma história maravilhosa, né? Uma história que começa lá em 1967, quando três amigos se reúnem ali para montar uma pequena loja na cidade de Santo Cristo, lá no interior do Rio Grande do Sul. Trata-se do Chili Chose, do Walter Gallas e também do Senna Hartmann. Os três se reúnem e montam ali uma pequena loja, mais para vender implementos agrícolas, veterinários, até devido à região, né, onde atuavam, então para vender mais esses produtos ali. Só que daí na sequência eles começam a perceber que dá para colocar outros produtos dentro do mix da loja e no ano de 1969 acrescento dentro do mix materiais de construção e aí passa também a vender materiais de construção. Então é uma loja agora que vende implementos agrícolas, vende ali também material de construção e aí vai até o ano de 1974, a loja vai crescendinho, resolve abrir uma segunda loja, agora já passa a ter uma filial lá no ano de 1974. Aí já no ano de 1978 vão ampliando ainda mais o mix de produtos da loja, até porque como que faz para aumentar a venda de uma empresa? Ou buscando mais clientes ou colocando mais produtos para vender para os mesmos clientes. E essa foi a opção dos três, colocar mais produtos para atender aos clientes que eles já tinham. E aí começam a vender também os eletroportáteis. E depois, né, na sequência, foi ampliando toda a linha também para móveis, decorações, etc. Foi ampliando, né? Mas isso lá no ano de 1978. Já no ano de 1981, aí ampliam o mix também, agora oferecendo serviços financeiros e consórcios. E o que era o consórcio? Lá na década de 80, para quem é mais dessa época aqui, ou se você não é dessa época, pergunta lá para os seus pais, né? A inflação era muito alta, os preços dos produtos, e até porque nós não tínhamos essa facilidade de crédito em 12, 24 pagamentos, não, o crédito ele era bastante limitado. Então a opção das pessoas terem determinados produtos era através de consórcio, né? E aí então eles criaram essa linha de consórcio, por exemplo, você comprar uma televisão, uma geladeira, fogão, tudo, era tudo por consórcio, né? E aí então eles foram crescendo também agora com a venda de consórcios. Aí chega no ano de 1988, aí transforma a empresa numa sociedade anônima, porém ainda de capital fechado. E aí vai naquele crescimento devagar, orgânico, né? Até que chega no ano de 1993, já começam a sair também do Rio Grande do Sul, colocar um pezinho fora do Rio Grande do Sul, ampliando a participação agora para fora do Rio Grande do Sul. E no ano de 1996, aí já contava com 50 lojas, né? A maioria delas, quase que a totalidade, dentro do Rio Grande do Sul e algumas já fora do Rio Grande do Sul. No ano de 2002, para atender a todas essas lojas, aí montam o centro de distribuição e aí começam agora a ter que montar um pulmão para abastecer todas as lojas da rede. No ano de 2007 já eram 150 lojas. Olha só o crescimento do grupo Quero Quero, das lojas Quero Quero. Mas esse crescimento acaba chamando a atenção de fundos de investimento e aí a empresa é vendida para um fundo de investimento, o Advent International, né? E a partir de então, agora a empresa já não é mais familiar, agora passou a ser de um fundo de investimento. E com esse fundo de investimento aporta mais capital e a empresa vai se modernizando, se ampliando, né, a loja e montando mais lojas, se espalhando agora para outros estados. Tanto é que em 2019 já contavam com 300 lojas, né, daquela lojinha de material de construção de implementos agrícolas lá de 1967,
agora já são 300 lojas que eles possuem. E chega no ano de 2020, fazem um IPO, abre o capital e a partir de então passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto com as suas ações negociadas em bolsa. Mas para que possamos conhecer o que é a Lojas Quero Quero, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes agora de 30 de setembro de 2022. Então vamos, através dos números, entender o que é a Lojas Quero Quero. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Lojas Quero Quero S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora as informações apresentadas pela empresa no dia 30 de setembro de 2022. Começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a Lojas Quero Quero através dos seus números. Ela possuía um ativo total, todos os bens e direitos que faziam parte do patrimônio, no valor de 1 bilhão 644 milhões. E desse valor aqui, grande parte está aqui, ó, no ativo circulante, no capital de giro, totalizando 1 bilhão 153 milhões de reais, o equivalente a 70,2% de todo o patrimônio da empresa. Desse valor, 270 milhões de reais era dinheiro em caixa, banco, aplicação. Possuía 570 milhões em contas a receber e os estoques da empresa totalizavam 224 milhões. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho indo para 2 bilhões 218 milhões de reais. E o capital de giro agora dispara, ele vai para 1 bilhão 602 milhões com 72,2% de representatividade. Desse valor aqui, 506 milhões era o volume de dinheiro em caixa, banco e aplicação, 646 milhões em contas a receber e os estoques que também aumentam, indo para 318 milhões de reais. Chegando no ano de 2021, a empresa agora passa a ter um ativo total de 2 bilhões 692 milhões de reais. E aí reparem que aqui no imobilizado, que é toda a estrutura de funcionamento da empresa, as lojas, móveis, utensílios, instalações, etc., eles vêm aqui numa crescente ó, de 268, 399, 587 milhões, mostrando que a empresa vem aqui numa política de investimentos, aumentando o seu tamanho. E o capital de giro fecha em 1 bilhão 823 milhões de reais, diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, fechando com 341 milhões, aumenta as contas a receber, que vai para 833 milhões, e os estoques da empresa totalizavam 457 milhões em dezembro de 2021. Chegando agora em setembro de 2022, a empresa tem um tamanho total de 2 bilhões 831, o capital de giro, uma pequena elevação aqui, vai para 1 bilhão 866, recupera aqui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, fechando com 418 milhões, e o contas a receber praticamente estável, 843 milhões, e os estoques também praticamente estáveis, fechando com 460 milhões de reais. Então está aqui o patrimônio da Lojas Quero Quero, que vem numa crescente, a empresa vem aumentando a sua estrutura de funcionamento, o capital de giro aqui mantendo um volume alto de capital de giro, e olhando agora a parte de endividamento, que nós vamos ter aqui as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e o total do endividamento que fecha com 1 bilhão 499 milhões de reais, o equivalente a 91,1%. Então vejam que o patrimônio da empresa é de 1 bilhão 600 e ela deve 1 bilhão e 500. Ela deve 91,1% de tudo aquilo que ela possuía em 2019. Já em 2020, até em função do IPO, que o IPO você vai observar aqui nesse aumento do patrimônio líquido, e consequentemente nós temos aqui uma elevação da dívida que vai para 1 bilhão 739, porém o peso da dívida reduz, fechando em 78,4%. Então, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso da dívida ficou um pouquinho menor. Já em 2021, a dívida sobe mais um pouco, vai para 2 bilhões 150 e o peso da dívida praticamente 80%. E fechando agora 2022, a dívida total fecha com 2 bilhões 310 milhões, com 81,6%. Então, por aqui você vê o comportamento da dívida, que sai com 91,1%, recua para 78%, sobe para 80%, sobe para 81,6%. Olhando agora os resultados produzidos pela Lojas Quero Quero, em 2019 ela faturou 1 bilhão 344 milhões. Em 2020, 1 bilhão 621. Em 2021, 2 bilhões e 33. E agora, até setembro, acumula um faturamento de 1 bilhão 697 milhões, sendo que aqui, projetando mais 3 meses,
esse faturamento aqui ele vai pelo menos aí para 2 milhões e 100, aproximadamente a projeção de faturamento da Lojas Quero Quero agora em 2022. Mais importante do que faturamento é essa linha de baixo. Qual é o resultado que a empresa apresenta? 30 milhões de lucro em 2019, 67 milhões de lucro em 2020 e 68 milhões de lucro agora em 2021. Chegando agora em 2022, até setembro, vem acumulando aqui um prejuízo de 22 milhões 272 milhões. Então, para que possamos também entender esse prejuízo aqui, basta olhar aqui dentro da DRE, nós vamos ter aqui custo das mercadorias vendidas, 59,7. Isso quer dizer o quê? Aquilo que é vendido por 100 custa 59,7. É o peso do custo no valor de venda. Já em 2020, o custo 58,7. Em 2021, 61%. Então vejo que ele vem aqui praticamente estável, aqui com uma pequena elevação no custo. Porém, agora em 2022, o custo está representando praticamente 67%. Então, devido a esse aumento de custos aqui, é que a empresa acabou tendo esse prejuízo até o mês de setembro. Trazendo agora esse quadro aqui com a situação financeira da Lojas Quero Quero. No ano de 2019, ela apresentava uma liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Ela fechou lá em 2019 com 89 centavos. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispunha de 89 centavos. Em 2020, esse número vai para R$1,02, mostrando agora a capacidade de pagamento de todas as dívidas, independente do prazo. No ano de 2021, o índice cai para 0,96 e agora em setembro recua para 0,92. Para cada R$1 de dívida que vai ter que pagar no curto, médio e longo prazo, a empresa só tem 92 centavos. Claro que grande parte das dívidas é de longo prazo, então vamos olhar aqui o dia a dia da empresa através da liquidez corrente, que é aquele outro gráfico logo ao lado ali. Na liquidez corrente, agora vamos observar aqui, ó, no curto prazo. Ela tem dinheiro para pagar suas dívidas que estão vencendo no dia a dia, então esse índice sai com 1,63 lá em 2019, 1,64 em 2020, 1,62 em 2021 e agora em 2022 fecha com 1,91. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,91. Paga, sobra bastante, mostrando que no curto prazo a empresa não tem problemas financeiros. Já no endividamento, nesse outro quadro aqui, trago para vocês aqui o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida que sai com 91,1% em 2019 recua para 78,4% em 2020, sobe, vai para praticamente 80% em 2021 e agora fecha com 81,6%. De tudo que a empresa tem, ela deve 81,6%. Nesse outro quadro, trago para vocês agora os índices de rentabilidade, aqui os principais índices de rentabilidade, até para podermos saber, a empresa ganha naquilo que ela faz, qual é a margem que ela tem na venda de seus produtos. Essa margem ela é de 2,2% lá em 2019, 4,2% em 2020 e 3,3% em 2021. Agora, em 2022, aí a margem já ficou negativa em 1,3%, até em função do prejuízo que a empresa vem apresentando até o mês de setembro. Já a rentabilidade do ativo mostra o que a empresa ganha em relação àquilo que foi investido dentro dela. 1,8% em 2019, 3,1% em 2020 e 2,5% agora em 2021. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera agora em 2021 um ganho de 2,5%. A rentabilidade do PL agora mostra o ganho dos acionistas. Quem tinha ações da Quero Quero nesses respectivos anos, quanto que eles ganharam? 20,7% em 2019, 14,2% em 2020 e 12,6% em 2021. Então, alterações da Quero Quero, no ano de 2021, os acionistas ganharam, através dos lucros gerados pela empresa, 12,6%. Falando em acionistas, nesse outro quadro aqui trago para vocês também os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Lojas Quero Quero? R$ 2,78. Isso é o valor com base no patrimônio da empresa. Se pegarmos todo o patrimônio, dividirmos entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 2,78. Porém, para comprar uma ação da Lojas Quero Quero, hoje o valor de mercado está em R$ 6,38. Então, hoje, se você for comprar, você vai pagar R$ 6,38. Consequentemente, nós vamos ter o quê? Um ágio na venda dessas ações, medido ali pelo PVP.
preço por valor patrimonial, que fecha em 2,30. Isso quer dizer, as ações da Lojas Quero-Quero estão com ágio de 130%. Lucro por ação. Tomando como base os últimos 12 meses, a empresa vem apresentando lucro de apenas 1 centavo por ação, o que vai dar uma rentabilidade de 0,16%. Então, uma rentabilidade bastante baixa, até porque esse número está contaminado com o prejuízo que ela vem acumulando até o mês de setembro. Também trago aqui o dividendos por ação. No ano de 2022 agora, ela distribuiu 12 centavos por ação. Isso com base no lucro lá de 2021. Então, é o que ela vem distribuindo de dividendos. Claro que agora, com o prejuízo até setembro, não há mais projeção de distribuição de dividendos. A relação preço/lucro fecha em 425,84. Isso quer dizer, ao comprar ações da Quero-Quero, você vai levar 425 anos para ter o retorno de seus investimentos. Então, o que acontece? Esse número aqui, ele é influenciado até pelo resultado baixo, né? E agora em função até do prejuízo que a empresa acumula até setembro, então e a projeção de recebimento do investimento, né? Do retorno do investimento, ela passa a ser esse número absurdo aqui de 425 anos. Free float, quantas ações essa empresa tem disponível no mercado, que está girando no mercado? 50,7% das suas ações estão girando livremente no mercado. E o tag along lá da empresa, ele fecha em 100. Isso quer dizer o quê? Se essa empresa fechar o capital, se alguém comprar essa empresa, os sócios, os acionistas minoritários, terão o direito de receber a mesma importância que os majoritários receberiam caso vendessem a empresa. Então isso aqui é uma medida de garantia para o investidor no caso da venda da empresa. Aproveito e trago para vocês também nesse quadro aqui um gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Lojas Quero-Quero, trazendo aqui desde 2020, né, que foi quando da abertura do capital, quando as ações eram negociadas a R$ 13,50. Ainda aí na sequência, essas ações deram uma subida, chegaram lá até R$ 20,30, cai novamente, volta lá para R$ 15, sobe, daí ela tem um momento maravilhoso, ela chegando até R$ 24,70 em junho de 2021. Porém, desde aquela época lá, aí as ações começaram todo o processo de queda que você vai vendo ali da metade do gráfico em diante, toda a queda que o valor das ações acabou tendo, claro, com algumas oscilações para cima ou para baixo, mas hoje ela vem trabalhando um patamar bem baixo ali, na faixa de R$ 6,38, que é o valor da ação no último dia 4 de novembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Lojas Quero-Quero S.A. Tá, então, mais uma empresa conhecida, Lojas Quero-Quero, lá do Rio Grande do Sul, falando de Rio Grande do Sul, um grande abraço para todo mundo lá do Rio Grande do Sul que acompanha o nosso canal aqui, a quem eu agradeço a todos vocês aí pelo incentivo, pelo carinho, pela participação aqui junto conosco, né? E a Lojas Quero-Quero está aí um exemplo de um empreendedorismo, né, que começa de uma lojinha e vai se desenvolvendo, vai crescendo e se transforma nessa potência aí do varejo, né, com mais de 300 lojas, hoje já praticamente com 350 lojas espalhadas aí pelo Brasil, né? Então, tá aí agora conhecendo mais uma empresa. Mas mais importante do que conhecer a história da empresa, que ela é fundamental, porque a história nos mostra o comportamento, como que uma empresa vem agindo ao longo do tempo, e aí todo esse comportamento ele é retratado através dos números, né? Mas para que a gente possa também entender um pouquinho dos números da empresa, inclusive o nosso curso já está disponível lá na plataforma Hotmart, né? Então quem quiser aprender um pouquinho sobre análise de balanço, entra lá na plataforma Hotmart, tem o link aqui na descrição, você pode clicar lá e conhecer um pouquinho sobre análise de balanços voltadas para investimentos, né? Porque o importante que é a gente entender os números que a empresa vem apresentando para poder avaliar os riscos envolvidos na operação e também avaliar as possibilidades de retorno que nós podemos ter dentro daquele investimento. E aí, com isso, poder fazer investimento de forma segura, de forma consciente, saber onde é que nós estamos entrando para podermos construir um patrimônio e lá na frente podermos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.